Sejam muito bem-vindos ao nosso Connect Podcast, é o nosso primeiro episódio e o nosso suspense acabou aí, é o nosso primeiro episódio do nosso podcast e a gente está aqui hoje com uma galera muito especial que é a liderança do nosso Connect Caruaru e a gente está aqui com a Bia, com o Matheus e com a Maíra. Dá um tchauzinho, gente. E, gente, é um prazer receber vocês aqui. Vocês vão ver eles várias vezes e ouvir essas vozes mais vezes. Então, fica ligado aí que vem muita coisa boa. Gente, hoje o assunto que a gente tem para falar é sobre relacionamento. E para iniciar essa conversa, eu queria saber de vocês, assim, porque a gente consegue perceber uma diferença entre as gerações passadas, como elas lidam com esse assunto, como elas vivem esse assunto, sobre quais diferenças vocês percebem, assim, que tem acontecido nas gerações anteriores e na geração atual, porque a gente percebe que tem muitos problemas acontecendo nessa área, também é uma preocupação que as pessoas têm, é algo muito falado, mas a gente não tem visto um certo... A gente vê um resultado, mas a gente ainda vê muitas dúvidas com relação a isso. Então, quais diferenças vocês têm percebido com relação a esse tema das gerações anteriores para a geração atual? Bom, falando um pouquinho sobre isso, o que é que a gente pode perceber, né? A gente vê que lá atrás, quando a gente senta para conversar com os nossos pais, com os nossos avós, a gente vai perceber que o pessoal lá atrás, as mulheres de uma forma geral, né, a gente pode dizer isso, elas eram preparadas para um casamento, né? Desde cedo você via a mãe lá ensinando a menina a lavar a louça, a passar um pano na casa, a fazer alguma comida. Então desde cedo você via uma preparação para esse sentido, né? A mulher era uma dona de casa literalmente. A função dela era servir. Ela servia lá o marido, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa, o marido saía para trabalhar, ela tinha que voltar e quando ele voltasse, ela estava lá com a comida pronta, a janta já prontinha, bonitinha, a casa cheirosinha, arrumada, as crianças arrumadas, organizadas, e a função do marido era simplesmente colocar o dinheiro dentro de casa. Hoje em dia a gente já vê um pouco diferente isso, né? Existem as famílias mais modernas que você vai ver que a mulher quem sai para trabalhar e o homem que fica em casa cuidando das crianças, né? Hoje a gente vê uma preocupação maior com relação à busca por um crescimento profissional, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente ainda tem, a gente vê a mulher, principalmente a mulher, saindo mais, né? Buscando mais um crescimento profissional, um crescimento intelectual. E isso é muito bom, né? Porque a gente vê que ambos precisam estar dentro de uma sociedade, né? Acredito que não é bacana um relacionamento onde você tem um homem que simplesmente sai o tempo todo, passa o dia inteiro fora de casa trabalhando e a mulher fica dentro de casa porque quer e não se preocupa com um crescimento, né? Um crescimento profissional e tudo mais. Claro que hoje em dia, na dificuldade que a gente está vivendo, existem casais que só um trabalha, o outro não, por uma questão de desemprego, mas isso aí é outra questão. O que vale a pena identificar aqui, o que vale a pena deixar claro é isso, que há um crescimento, né? Antigamente não tinha, hoje em dia já se tem essa busca maior a respeito disso. Então é uma das coisas que a gente vê essa mudança que tem acontecido, né? E com isso cresce as exigências, porque querendo ou não, se eu estou correndo atrás de uma profissão, estou numa faculdade, estou fazendo um cursinho e tal, eu quero uma pessoa que esteja também com o mesmo princípio, com o mesmo objetivo. Então, por isso que as exigências das mulheres hoje realmente... Quando eu digo mulheres é porque boa parte, né, das mulheres é que fica nessa preocupação de ter um bom companheiro ali ao lado, né? Então, você vê muito as mulheres hoje pensando mais nos estudos, mais em algum curso, mais numa profissão, quando terminar a profissão abrir minha clínica, meu escritório e tal, e depois que elas vêm se antenar para essa questão do casamento. Por isso que hoje você vê muito as mulheres tendo filhos, né, depois dos 30 anos, coisa que já não tinha, porque antes a mulher era dada a casamento na adolescência. Da adolescência ela já pensava, já era aquele grupinho falando sobre o casamento, né? Qual é o meu partido? Será que ele é um bom partido? Aquela coisa toda. E hoje não se vê isso. Hoje, querendo ou não, o homem e a mulher está realmente em busca de conhecimento, de realização profissional. Essa é a questão.
que eu acredito que na família, a família ela é a base dos relacionamentos, né? Então, dentro da família, a gente vai observar o relacionamento entre irmãos, entre pai, mãe e filha, entre primos, né, parentes distantes. Então, quando a gente tem um bom assim preparo familiar em relação dos nossos relacionamentos uns com os outros, a gente consegue se desenvolver melhor com aquelas pessoas que não fazem parte da nossa família. Então, uma das características que eu percebo da geração anterior para essa geração que a gente está agora é justamente não somente o tipo de informação que a gente recebe sobre o que é um relacionamento, mas como a gente coloca essa informação em prática. Porque como a gente estava conversando anteriormente da gente começar aqui, né? A gente recebe tanta informação externa hoje, sabe? Que não é conhecimento. Então a gente tem as redes sociais, a gente tem a internet, que agrega muito isso. Só que as pessoas elas pararam de olhar um pouco para dentro de si mesmas e elas começam a olhar mais para fora do que para dentro. E esse olhar primeiro para fora dificulta o que você tem dentro, porque para você se relacionar bem com a outra pessoa, você precisa estar bem consigo mesmo, bem com a sua mente, bem resolvido consigo. E nem sempre é fácil estar bem resolvido consigo mesmo, estar com todas as questões ali em dia, sabe, em relação a você. Então, a diferença que eu percebo mais dos relacionamentos anteriores para os nossos hoje em dia é justamente esse tanto de informação que a gente recebe, que não é o conhecimento de fato sobre o que é relacionamento, sobre como se relacionar, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o esposo, seja com amigos, né? Enfim, até a palavra amizade hoje em dia, amiga, ela se tornou tão usual que eu tô conversando com Maíra, possa ser que ela não é minha amiga, mas eu falo, amiga, como você está? Então até falar dessa palavra, ela se tornou algo tão comum que desvaloriza o sentido real dela, sabe? Então, a gente vive num mundo em que tudo é muito polarizado, assim, feito o Matheus estava falando, mas falta realmente a gente dar sentido para aquilo realmente que a gente tá falando, sabe? Que a gente tá vivendo, no caso. E puxando, fazendo até uma ligação com o que você falou, são muitas pessoas ali seguindo, são muitos seguidores, né, na realidade, então muitas pessoas acabam, como é que se diz, se perdendo nesse contexto, achando que tem muitos amigos, né, e você vê na pandemia o que aconteceu, quando realmente o cônjuge teve que ficar dentro de casa, um olhando para o outro. Né, tem um índice aí de divórcio e tal. Por quê? Porque não se conheciam. Então, eu sou muito influente, sabe? Eu sou realmente, todo mundo me conhece e tal, mas dentro da minha própria casa, eu não conheci o meu cônjuge. Eu não consegui ter uma comunicação ali saudável com ele. Então, você percebe como o relacionamento hoje, né, que é o amor líquido, como a gente fala, tá bem forte. A intimidade, na verdade, era algo ilusório. Isso. E antes você percebia que tinha esse contato, a mesa, né? Vamos tomar café na mesa, todos ali na mesa, o almoço, o jantar. E hoje não, hoje é muito difícil pela correria, essa busca, né, por conseguir realmente esse lado profissional, esse desenvolvimento profissional, você acaba esquecendo esse toque físico, esse contato. Esse olho no olho. Cara, é muito real isso. E entrando um pouco no assunto que Bia falou, a gente colocou uma caixinha de perguntas. Pra você que não entendeu nada, a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram anônimo. E a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas relacionadas a relacionamento. E vocês mandaram algumas perguntas aqui. E algo que a gente pode relacionar com umas que veio sobre essa questão da influência da família na formação do ser humano. Porque isso vai influenciar muito nos critérios que a gente vai ter para adotar, digamos assim, para escolher os relacionamentos que a gente tem por fora. Então, uma das perguntas que mandaram aqui foi... Calma, gente, que eu me perdi.
foi... Você vai achar, eu creio. Como saber se ele ou ela é a pessoa certa? Muito bem pontuado. Existe pessoas, sabe? Então, aí já é outra E tem outra pergunta que foi Tem essa. certo. E tem mais uma pergunta aí que a gente pode encaixar, que é o que considerar e observar no namoro visando um casamento futuro? Interessante. Vamos lá. Vamos fazer feito Jack e o Estripador. Vamos por partes. Um exemplo. Então vamos lá. O que é que a gente pode falar? Primeiro, existe uma pessoa certa? Cara, ao meu ver, na minha opinião, claro, cada um pensa da sua forma, mas na minha opinião, eu acredito que não exista a pessoa certa. Eu não acredito que é o seguinte, vamos lá, Deus te criou, você veio ao mundo e aí Deus formou outra pessoa ali que é exclusivamente para você. Eu não acredito nisso. Como é que eu sei que é uma pessoa para que eu possa me relacionar e casar? Primeiro, a gente tem que analisar algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que observar quais são os princípios dessa pessoa, se eles se coadunam com os nossos, né? Depois, o que é que essa pessoa tem de projeto para frente, se eles se coadunam com o nosso. Imagina, por exemplo, eu vou entrar num relacionamento, né? Eu vou começar a namorar e o sonho da minha namorada é ir morar no exterior. E eu não consigo passar 2 dias longe da minha família. Vai dar certo uma coisa dessa? Pode ser que dê, mas a dificuldade para que isso aconteça é muito grande. Por quê? Porque de um lado você vai ter alguém que quer desbravar o mundo, viver o mais longe possível da sua família, né? Uma pessoa que quer viver na individualidade, viajando, morando no outro lado do país. E aquela pessoa que é caseira, que faz questão de todo domingo ir almoçar na casa dos pais, né? Faz questão de estar junto com a família, que não pode ver uma oportunidade que se junta todo mundo para estar ali. Então, assim, todas essas situações precisam ser levadas em consideração. Então, se eu olho para alguém do meu lado e percebo que essa pessoa tem os mesmos princípios, tem os mesmos valores, que essa pessoa está disposta, ou até mesmo não, eu tenho planos diferentes do seu, mas há uma flexibilização, não, eu posso deixar isso aqui de lado, esse sonho aqui não tem problema eu abrir mão para ter um relacionamento com você, aí sim é bacana, né? Você ter isso, né, em mente. E vou também passar para as meninas aí, que vão poder falar muito bem, preparação. A preparação é algo muito importante. A gente estava falando aqui sobre os tempos antigos, né? Hoje em dia é bacana que a gente tenha uma preparação para crescer na vida no sentido de buscar o conhecimento acadêmico, fazer uma faculdade, seja ela de qual for o ramo, engenharia, direito, filosofia, seja lá o que for, você fazer é bacana, é legal que você tenha esse crescimento, mas por que não a gente também não aproveitar esse momento e também crescer emocionalmente, né? Por que não? Eu lembro que a Bia vai poder falar melhor, quando ela estava grávida da Helena, que é a primeira filha dela, ela lia muita coisa sobre maternidade porque ela sabia que ela precisava conhecer um pouco daquele mundo, daquele universo, para o que ela ia passar mais à frente, está passando agora já com a filha, né? Então todo o processo de crescimento, os primeiros 6 meses, a fase de amamentação, tudo isso é diferente, né? E assim, ela entendendo um pouco sobre isso, ela se preparou para esse momento. Assim também somos nós. A gente precisa ter essa preparação. Seja lendo um livro, seja conversando com um casal mais antigo, seja com uma liderança religiosa, seja com um pastor, com teu pai, com a tua mãe, com um tio, uma tia. Você conhecer, você trocar experiência. E aí, como é que foi? O que é que vocês tiveram que abrir mão? Né? A gente vê hoje casamentos de anos. E por que deu certo? É bom escutar experiências, porque você vai crescendo, você vai sabendo aonde você pode ir, aonde não pode ir. E aí isso facilita muito, né? Não existe uma regra clara, né? Você vai pegar e vai colocar num quadradinho ali. Mas se você conseguir aparar um pouco essas arestas, já facilita muito quando você entra nesse relacionamento. E você falando desse contexto que precisamos ir atrás desse pessoal que já tem uma maturidade maior, eu lembro que na minha época, que não faz tanto tempo assim, a gente gostava de sentar com os anciões, né? A gente gostava de sentar ali com os mais velhos, conversar um pouco, ele contar aquelas histórias, né? Às vezes aquelas histórias bem
Perambulante, mas a gente gostava, então a gente aprendia muito com ele. Aí vinha a questão do respeito, de ter paciência para escutar outra pessoa ali falando, quando você casar, você precisa fazer seu enxoval, você mesmo fazer seu enxoval. E a gente sabia que não é bem assim, mas a gente estava ali escutando e via realmente como eles tinham tanto conhecimento, como eles tinham tanta bagagem. E hoje não. Hoje os adolescentes, os jovens, eles não têm paciência para sentar nem com os pais, nem para escutar os pais, eles têm essa paciência. Então, vamos parar um pouquinho. Se eu não consigo realmente escutar uma pessoa que está ali, que tem tanta experiência, como é que eu vou escutar o meu cônjuge quando eu estiver com ele? Qual é essa paciência que eu vou ter que parar ali para poder escutar? Entende? E essa pergunta que você fez, a questão do... Se a pessoa, ela é a certa, como saber, né, se a pessoa, ela é a certa para a minha vida? Isso é uma pergunta que existe um porquê por trás, assim, de muita insegurança. Porque, na verdade, o que é que nós temos de tão certo nessa vida? O que é mais seguro nessa vida pra gente, né? A gente se joga numa faculdade, entra num curso, entra num casamento, mas na verdade a gente não sabe se vai estar vivo pra viver o outro dia de amanhã, que dirá uma certeza de alguém se aquela pessoa é a perfeita pra nossa vida. Então, assim, o casamento, ele é um processo de mudança todos os dias. Todos os dias a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, perdoar, que é uma palavra que precisa, assim, voltar para a nossa geração, é perdoar aquela pessoa que a gente quer estar com ela o resto da vida. Então a gente abre mão todos os dias de quem nós somos para ver o outro crescer. Então, não existe nada certo na vida, não existe nada, muito menos uma pessoa certa. É muito, muito injusto, eu acho que eu poderia usar essa palavra, pegar alguém que você está se relacionando, alguém que tem a personalidade dela, a forma como Deus a fez, as suas qualidades, os seus defeitos, e tentar colocar essa pessoa dentro de uma caixinha. Não, é esse tipo de pessoa que eu quero. Isso é muito injusto, porque Deus, o que Ele mais ama em nós é a nossa personalidade. É o fato de eu ser quem eu sou, de Mateus ser quem ele é, espontâneo, eu ser do jeito que eu sou, complicada, chata, entendeu? Maíra ser do jeito dela, centrada. Mas essa união dos relacionamentos que de alguma forma dá certo. E também para se perguntar, tá? Existe uma pessoa certa para quê? Para você ser feliz, aí vem o egoísmo, porque você que precisa fazer a outra pessoa feliz. E a outra pessoa também está nessa missão de fazer feliz, né? Para acrescentar. Então, quando eu digo assim, é uma pessoa certa para que a gente ande junto, pronto, beleza. Então, vai ver os princípios, vai ver os valores dessa pessoa para ver se bate e tal. Aí tudo bem, você vai encontrar a pessoa certa. Porque geralmente a gente quer assim, essa pessoa é certa para que me faça feliz diante de tudo isso que eu quero. É bem egoísta, né? Mas assim, a segunda pergunta que você fez também tem a ver com, assim, eu tenho que observar no namoro para escolher para o casamento, né? Uhum. É assim, não é porque nada tem uma certeza nessa vida que a gente vai escolher de forma... aleatória, né? Aleatória. É justamente como eu falei, não é isso que eu quis dizer, né? Na verdade, o que a gente quer dizer é que você não pode tentar encaixar outra pessoa no seu ideal de marido, de mulher, mas também você tem que olhar os seus princípios, os seus valores, o que é que a palavra de Deus fala, e você, a partir desses princípios, você vai escolher alguém. Então, a partir do que você quer para a sua vida, você vai escolher uma pessoa, um homem, uma mulher que se encaixa naquilo. Deus ainda não vai escolher por você, nem eu e nem ninguém. A gente nunca ninguém, eu acredito que nenhum líder, ele pode dizer isso, sabe? Case com aquela pessoa porque ela tem todas as características que se encaixa com você. Um líder não pode falar isso, porque a gente sabe o processo do relacionamento ele é difícil depois que você se casa, né? E muitas vezes quando você senta para conversar com um adolescente e perguntar, e ele fala, né, eu quero isso para o casamento, eu quero isso para o meu namoro, você vê que são muitos sonhos
bem individualista, entende? Então, por isso que vem muitas frustrações, porque você coloca uma expectativa muito grande em cima daquela pessoa, e se aquela pessoa ela não corresponder, você fica totalmente frustrado. Então, por isso que muitos relacionamentos, por qualquer coisa, termina. Aí não me correspondeu em tal coisa, então eu não tenho paciência. Então eu vou terminar. Pegando o teu gancho aí, Maíra, uma coisa que tem prejudicado muito os relacionamentos hoje em dia se chama redes sociais. Por quê? Vamos lá. O que é que tem acontecido muito? Você abre hoje o Instagram, você vai lá no Reels, você vê muito, né? Aquele Reels de um casal lá, um momento feliz do casal, uma viagem, né? Aquele rapaz fazendo um pedido de casamento mirabolante, né? Ou você vê uma moça dizendo, eu sou extremamente realizada e não sei o quê. E as pessoas tomam aqueles 15, 20, 30 segundos ali, 1 minuto ali, que passa um momento de felicidade, como algo que vai ser diário. E nem sempre é assim. A gente precisa entender a realidade de um relacionamento. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins. Vai ter um momento que vai estar brigado, que não vai querer estar junto, que vai querer sabe? Assim, a gente tem que entender isso também. Então não adianta a gente romantizar 100% um relacionamento, porque quando você chega na realidade, aí é por isso que os relacionamentos não duram. Porque as pessoas entram achando que vai ser um mar de rosas. E na verdade não é. Por isso que você precisa ter E vai continuar com um friozinho na barriga, né? Exatamente. Não tem mais aquele friozinho na barriga, não tem mais aquela química. Por quê? Porque eles estão achando que o relacionamento, tipo o casamento, vai ser as mesmas sensações do namoro, da conquista, e não é, porque é normal, é comum a gente entrar nessa zona de conforto. Agora, a questão é, o que você está fazendo nessa zona de conforto? E uma coisa que a gente pode destacar sobre isso é que as pessoas muitas vezes idealizam tanto um casamento ou um casamento perfeito, que às vezes elas ficam assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver um namorado eu vou ser feliz. Que daí vai ser um encaminhamento para eu ser feliz. Porque assim, qual é a referência de casamento que a nossa geração está tendo? É esses casamentos que a gente vê de TikTok, gente. É de Instagram. E aí acaba... Isso! Quantas vezes eu vejo adolescentes e jovens que seguem perfis e esses perfis ditam a sua vida. Sendo aquilo que deve ditar a sua vida é a palavra, é o seu relacionamento com Deus, são outras coisas que vão além de uma tela de celular. Então, assim, qual é a referência que você está adotando para a sua vida? O que é que está guiando você? Eu acho que você tem que parar como jovem, com adolescente, como um adolescente e perceber a seriedade com que você está tratando os seus relacionamentos. Porque você está doando o seu coração, a sua vida para alguém, assim, que talvez seja desnecessário, que vai te fazer sofrer mais lá na frente, porque você está tentando alcançar aquele ideal de relacionamento que você vê no TikTok. Que é como o Matheus falou, você julga a sua vida por 30 segundos de um vídeo. Assim, é ilógico, é injusto com você, é injusto com os seus pais, é injusto com as pessoas que estão com você, é injusto com a pessoa que você está se relacionando. E o que eu sempre falo das redes sociais é que o problema não é quem está postando, sabe? Porque muitas vezes a pessoa está postando e está vivendo muito bem. E posta lá, tal. Tem outras pessoas que não, que postam e não vivem aquilo. Mas qual é o teu filtro nisso? Sabe? Porque realmente você está nas redes sociais, olha quem você está seguindo. Isso está te motivando ou está te desmotivando? Quando você vê uns stories de um casal ali e tal, né? Super aquele amor, love you. O que você pensa? O que você traz isso para a tua vida? Será, um dia eu vou correr atrás para realmente ter um relacionamento assim saudável, para que eu realmente tenha esses momentos agradáveis. Ou você diz, poxa, o meu casamento, meu relacionamento não é assim. Eu tô frustrada. Então, é justamente onde vem o filtro. Então, comparação, né? Exatamente, as comparações. Então, a gente vive muito em cima de comparações. A gente vê muitos adolescentes dessa mesma forma. E isso é muito interessante, assim, porque isso vai chocar com uma das perguntas que fizeram aqui, que está muito a ver com o que a Bia falou,
que é sobre quais têm sido os seus parâmetros de relacionamento. Então, uma das perguntas que tem aqui, que foi feita, foi como ter um relacionamento fundamentado nos princípios bíblicos. Quando você vai falar sobre princípios bíblicos, é vida. Não tem o que fazer, é vida. Né? A sua vida é pautada nos princípios bíblicos. Se a nossa vida no individual for, quando eu entrar no relacionamento não vai ser difícil. Né? Como a gente está falando sobre a palavra, eu posso me lembrar do que o salmista vai dizer, né? Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Isso é um estilo de vida, né? Isso não é algo que acontece do dia para a noite. Se ele guarda todos os dias, é algo constante, é algo diariamente. Então, se você tem na sua vida os princípios bíblicos, quando você entra num relacionamento, você vai conseguir cumprir esses princípios bíblicos. O problema é que, o que acontece hoje em dia? A gente vê muita gente que até aparenta cumprir os princípios bíblicos, mas que quando chega na hora de um relacionamento, ele começa a abdicar daquilo que ele vivia. Né? Então, por exemplo, a gente vê muitos casais hoje em dia fazendo o quê? Casais de jovens. Comecei a namorar, já não trabalham mais da mesma forma na igreja, já não se envolvem mais da mesma forma na igreja, chega na igreja, fica recluso ali, o mundo daquele casal são os dois. Então já não sai mais com os amigos como saía antes, já não tem mais a mesma vida como saía. Não estou dizendo que a pessoa, o cara que começa a namorar, o casal começa a namorar, o cara tem que sair com os amigos como ele saía. Não, né? Porque às vezes você é solteiro, você vai, você fica a noite todinha fora e tal, você não tem que dar respaldo dessa forma. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: comecei a namorar, eu não vou simplesmente deixar de sair para lanchar com os amigos uma vez ou outra, ou deixar de ter uma conversa uma vez ou outra com os amigos, uma rodinha, trazer o meu namorado, a minha namorada para perto, para a gente estar junto, para termos o mesmo conjunto de amigos, da mesma forma que eu tenho os meus, e ela vai se aproximar dos meus amigos, eu também vou me aproximar dos amigos dela, né? Só que tem casais que vivem assim, então eles começam a abdicar de princípios cristãos. E aí é onde você dá uma abertura, uma brecha para não cumprir esses princípios. Aí é onde vem os problemas. É a intimidade excessiva, aí você começa a ter relações sexuais dentro de um namoro. Então, muitas vezes o que acontece? O casal começa lá, tem relações, casa, show de bola, cumpriu o princípio bíblico, você casou. Mas depois que você casou, e aí? Porque você já meio que perdeu, na linguagem figurativa, a cerejinha do bolo, né? A cerejinha do bolo, que é a relação ali do casal, carnal do casal. Então, e aí? O que é que fica? O que é que eu tenho de novo para descobrir num casamento? Não tenho nada. Porque tudo que eu tinha eu já desfrutei antes do casamento. Eu já desfrutei antes do casamento. É claro que existem casos e casos, né? A gente também não pode colocar tudo. Como eu disse, aqui não é algo quadrado, que tem que ser dessa forma. Mas a gente tenta instruir, passar algumas coisas aqui que seja interessante para vocês dentro das nossas experiências, né? Então, a gente precisa entender isso, né? É necessário entender isso, que o casal ele precisa cumprir esses princípios, primeiramente em si, para depois, quando entrar no relacionamento, entrar cumprindo esses princípios e não abdicar quando você estiver dentro desse relacionamento. Porque até se você sabe muito bem do teu propósito, né, em relação a essa área espiritual, não tem condições de você estar com uma pessoa que vem na contramão, sabe? Porque, exemplo, os princípios bíblicos, tá? Eu estou na igreja, mas eu só estou vindo para a igreja, cultuo, eu vou embora. Então, a probabilidade de você entrar num relacionamento e você se esfriar ali, hoje eu vou, hoje eu não vou, é muito mais fácil. Agora, quando você está envolvido, quando os jovens eles estão ali no meio, estão trabalhando, estão realmente cumprindo o seu propósito, quando eles entram num relacionamento, continuam no mesmo propósito. Entende? Fortalece mais ainda, porque eles vão dizer, meu sonho, meu chamado é esse, meu chamado é esse, então vamos orar, vamos cumprir realmente esse nosso chamado, entende? E é algo muito interessante, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas querem viver um relacionamento para Cristo, mas elas não têm um relacionamento com Cristo, elas têm um relacionamento com a igreja, mas não têm um relacionamento com Cristo. Então, não adianta, não é algo que pode te magoar em algum momento, é algo que pode mudar em algum momento. Então, isso é um ponto muito importante que vocês falaram. E isso afeta o lado espiritual, porque ele não tem nenhum sonho, se você perguntar qual é o teu sonho aqui em relação à igreja.
porque tá voltado para esse mundo fora. E assim, Entende? o Matheus falou muito bem sobre princípios, né? E o que são esses princípios que a gente tanto fala, né? Eu creio que existe alguém aí do outro lado que não sabe qual é essa linguagem que a gente usa. O que é princípio, né? Princípios são esses conjuntos de valores inegociáveis. Então, o teu princípio, ele é inegociável. Você não deve negociar o seu princípio nem pelo seu pai, nem pela sua mãe. Você não deve negociar o seu princípio, muito menos por aquela pessoa que você está acabando de conhecer. Porque os seus princípios, esses conjuntos de valores, eles estão baseados na palavra. Na palavra de Deus. Então, assim, se o teu namorado ele não te respeita no namoro, ele não vai te respeitar no casamento. Se ele não pode esperar que você não negocie esse princípio. Princípio de quê? Da pureza sexual. Não pode ter relação sexual com o seu namorado antes do casamento. Não pode, gente. Então hoje quando a gente fala sobre isso, é como se a gente estivesse sendo puritano. Quadrado, né? Quadrado, careta. Mas não pode, tá? Mas acontece. Mas a gente não vai pegar da exceção a regra. Existe uma regra que não pode. Mas se aconteceu, beleza, tem conserto para isso, tem perdão para isso, tem um caminho para isso, mas não pode. Então, esses princípios que você, menina, que você, menino também, porque tem muito homem que sonha em casar virgem, em ter só uma mulher na vida, e esse menino, esse rapaz, ele precisa encontrar alguém que esteja alinhado com esse princípio e alguém que não faça quebrar esse princípio. Então, são valores inegociáveis que eu acredito que nem no namoro, nem no casamento você pode abrir mão. Apesar de que existe toda a questão da autoridade do esposo, da submissão da mulher e da autoridade da mãe, da mulher, que tudo precisa estar muito bem equilibrado aí no casamento. Mas aí já é outra conversa, né? Mas no namoro, eu acredito que não, jamais, nunca negocie os seus princípios, os seus valores. E quando a gente fala muito sobre um relacionamento que a gente quer que dê certo, uma coisa que eu vivi um tempo, uma coisa que eu tenho observado que talvez seja algo comum, é com relação ao medo de se relacionar. Porque você falou aí da incerteza da vida, que muitas vezes a gente não sabe qual é o dia de amanhã, a gente tem coisas que hoje em dia estão certas e a gente tem a convicção de que aquela coisa vai dar certo e o dia difícil vem. Então, é uma coisa que eu até me perdi na pergunta, sobre o medo de se relacionar, né, que as pessoas às vezes têm. E uma coisa que entra nisso são essas questões de princípios, os princípios que vão direcionar para onde a gente está indo. Se a gente escolhe um relacionamento baseado em princípios, que a gente não negocie isso, não tenha medo de ter um relacionamento, porque essa escolha tem parâmetros. Então, se você escolheu de acordo com os parâmetros, se você conheceu as pessoas, fez a escolha certa, de tipo, não coloque um peso lá na frente de que isso lá na frente der errado. No começo você fez certo, então o importante é começar certo, começar na direção certa. E uma das perguntas que fizeram aqui é que entra talvez nessa questão, seja, já que o relacionamento cristão visa o casamento, é necessário ter independência financeira para namorar? Boa pergunta, eu gosto assim. Agora a gente vai entrar nas perguntas meio mais cabulosas. Ó, vamos lá. Falando sobre um pouquinho do medo que você citou aí, deixa eu pontuar algo aqui que eu acho bem interessante. Sempre que eu converso com algum jovem ou alguma jovem a respeito disso, eu sempre ponto o seguinte, você tem que entender que a pessoa do outro lado, ela tem uma história. E essa história não é talvez de um relacionamento, de um namoro, ou até mesmo de um casamento frustrado. Às vezes é uma relação que ela viu os pais, né? Tem muita gente hoje que toma como base
Meninas que tomam como base seu pai ou sua mãe, a relação dos seus pais. Meninos que veem dentro da sua casa um pai que era completamente mandão, digamos assim, aquele cara autoritário que não conversava, que não esbanjava nenhum tipo de afeto, nem para com a mãe dele, no caso do relacionamento, nem para com ele. Então esse rapaz, ele já vem numa história. Então para ele demonstrar um amor e um carinho para com a sua namorada, com a sua noiva, fica um pouco mais difícil, porque é a história dele. Então esse medo dessa questão do relacionamento, ele existe porque os dois lados vêm de histórias. E cada um que traz a sua história, ele traz as suas marcas. Então nós precisamos entender, né? Tem marcas que o meu parceiro ou a minha parceira, ele ou ela trazem, né, consigo, que eu preciso entender o limite. Eu preciso saber o que é que eu posso ou não fazer. E isso a gente vai aprendendo dia após dia. Não é algo que acontece da noite para uma varinha mágica, pilim-pilim, né? E deu tudo certo. Não existe isso, né? Então a gente precisa ter essa flexibilidade com relação a isso. E partindo do ponto também aí, as meninas também queriam que vocês pontuassem a respeito disso, essa questão da independência, talvez no início do namoro, não. Porque como é que acontece? Se você namora, você muitas vezes mora na casa dos seus pais ainda, você depende ainda do seu pai, da sua mãe, pagar as contas e tal, e num casamento isso é diferente, muito diferente. Quando você começa a ver aquele monte de boleto chegando, a conversa muda, né? O correio brilhantemente aparece lá, encomenda que você pede não, mas conta, meu amigo, chega no canto mais remoto que existe, a conta chega, entendeu? Então assim, a gente precisa entender o seguinte: talvez eu estou iniciando um namoro, eu não tenho ainda um emprego, mas eu preciso saber, não, eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que procurar um crescimento, eu tenho que me preparar financeiramente para de fato chegar a um casamento. Eu não posso simplesmente, vou casar amanhã, beleza, vocês vão viver de quê? Da arte de vocês na praia? Né? Vão viver do quê? Do amor de vocês? Nada contra, se você quer, amém. Mas eu digo a você que viver um casamento sem dinheiro é difícil. É difícil. Você não precisa ser rico, mas você ir deitar de noite, você ter as suas continhas pagas, cara, isso dá uma sensação muito boa dentro do casamento. Melhora até a tua relação com o teu parceiro, melhora até a tua relação dentro da tua casa, né? Imagina você chegar em casa, você não saber como você vai pagar um boleto de amanhã, porque você vive louco, vive com a corda no pescoço. Isso é muito difícil, não é fácil. Eu sei que no tempo que a gente está vivendo, a gente sabe que isso tem acontecido com muita gente, né? Todo mundo está passando por uma fase difícil, né, financeira. Se não está passando, já passou. São fases. Agora uma coisa é você ter uma fase, outra coisa é você passar o resto da vida assim porque você não se preparou, né? Então a gente precisa entender isso. Eu preciso ter uma preparação também, uma base, porque para casar não é barato, né? Não é barato. Quem a gente já casou a gente sabe, não é barato, né? Vai morar onde? Vou alugar uma casa, beleza? Já bota aí o dinheiro do aluguel. Vai ter conta de água, vai ter conta de luz. E quando tu achar que tá sobrando aqueles 100 reais, o teu gás acaba de manhã, né? Na hora do almoço. Na hora do almoço, no domingo, quando a lasanha tá no forno, né? Aí fica tu doido, sem dinheiro, e aí? Entendeu? Então é interessante a gente ter também esse pensamento. Não é que você tem que ser obrigado a ganhar rios de dinheiro, mas entenda, eu preciso ter uma fonte de renda para sustentar o mínimo e o básico dentro da minha casa, né? Se não dá para só um trabalhar e o outro ficar em casa, que os dois trabalhem, mas que os dois procurem, de fato, crescer aí na vida dentro desse sentido. E eu acho que é um pouco frustrante. Eu acho que começa também no namoro, essa independência financeira. Porque como é que você vai entrar no namoro se você não tem como pagar um cachorro, pagar né? um pastel ali? É verdade. Então, eu acho que tem condições. Então, se o garoto já, não tenho hoje condições, então vai correr atrás primeiro disso. Daquilo. Até porque fica muito chato, né? Você sempre tá, não posso agora não vai dar, porque eu tô sem condições e tal. Então, corre atrás desse lado, né, financeiro e tal, se estabiliza para entrar no namoro. O buquê de flores é bom, mas a coxinha... E é muito isso que a gente vê, né? E uma das perguntas que a gente recebeu aqui, gente, a gente recebeu muitas perguntas.
E são perguntas muito boas, então a gente vai reduzir um pouquinho o tempo das perguntas que a gente tem. E uma das perguntas que apareceu aqui foi: crente pode flertar? E aí, Bia? O que seria o flertar, né? O flertar, pelo que eu entendo, posso até estar ultrapassada, né? Para o nosso termo hoje em dia, que as coisas vão assim, né? Mas é aquela olhada, aquela conversada, paquera, né? A menina passou, ela é bonita e tal, né? Enfim, eu acho que assim, pode paquerar, mas no sentido de você, assim, você é bem cuidadosa com as palavras, porque eu estou conversando com jovens, e o jovem ele é capcioso, assim, sabe? Pra tudo. É pra tudo, então, eu vim pra falar aquilo, né? Enfim, depois o cachorro vai pegar a minha orelha. Puxa a orelha. Mas assim, eu acredito que a gente pode sim conversar com uma pessoa que você. A gente não, né? Vocês podem conversar com alguém que esteja ali interessado, saber, sondar, né, ali a pessoa que está interessada. Mas assim, o flertar do mundo é diferente do flertar no meio cristão, né? Assim, eu não diria a palavra flertar, mas você pode sim ir buscando conhecer a pessoa, saber perguntar pra uma amiga, dizer, foi uma amiga que me mandou, aquela velha história, né? Uma amiga mandou perguntar como é o teu número e tal. Enfim, conversando, né? Você pode sim paquerar, mas assim, lembre-se de que quando você não pode ficar, né? Sair ficando, menino ficando com menina, e isso não é nenhum namoro, nenhum noivado, nenhum casamento, e daqui a pouco você tá ficando com todo mundo da igreja, já namorou com todas as meninas e na verdade não namorou com ninguém, ficou com todo mundo, né? Não sei se vocês me entenderam. Mas assim, esse flertar, esse paquerar, vamos dizer, ele não pode ultrapassar os limites do que realmente você está querendo. O que é que você está querendo? Você está querendo um namoro? Ou você está querendo apenas ficar conversando com as meninas, suprir uma carência. Amizade com benefício. Isso, amizade colorida. Não existe isso, tá? Não existe isso. Você tem que ter, principalmente os meninos, pelo amor de Deus. Matheus tem mais prioridade para falar sobre isso. Mas a gente tá vendo uma geração de meninos que pedem desculpa por ser homens, por agir como homens. E minha gente, isso é assim, inadmissível. As meninas querem homens. Homens de fato, que tenham atitudes, que queiram casamento, exatamente, que queiram se responsabilizar pela família, pelos filhos, que tomam posição de homens. Então, assim, você menino que fica conversando com todas as meninas na igreja, que fica flertando com todas as meninas na igreja, você vai acabar sem nenhuma. Porque quando chegar meninas que era assim, que gostaria de você nem que é a certa pra você, mas a que gostaria de você vai acabar perdendo ela, porque está flertando com todo mundo dentro da igreja. E assim, tem essa questão também, né? Da mesma forma que fica feio quando você vê uma menina que é mal falada, né? Você diz assim, aquela menina já tal. Os meninos falam, as meninas também falam, né? A fulana tá falando comigo. Eu sei que tem uns grupinhos no WhatsApp, a galera manda print. Isso aí a gente sabe que existe. Um amigo. Que fala. Então, existem essas conversas nos dois lados da moeda. Então, assim, a gente tem que ter uma boa. Parece, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, mas procure manter dentro de um equilíbrio. Se eu estou conversando aqui com uma pessoa, né, um rapaz está conversando com uma moça com interesse nela, se viu que não vai dar certo aqui, viu que não dá para sair um relacionamento, ok, amizade permanece. Mas também não é aquela coisa, eu terminei aqui, no outro dia já estou puxando assunto. Não, cara, dá um tempo, tem calma, né? Não precisa dessa agonia toda, né? Principalmente para os rapazes. Né? Hoje em dia tem muitas meninas aqui na juventude da nossa igreja mesmo, 80% são as meninas, e as meninas clamam por homens aqui dentro, né? Homens de verdade. Então, assim, precisa ter, né? Precisa ter esse foco. Tem duas relacionadas a isso. Vai, bota pra frente isso aí. Peraí, deixa eu ver. Por que é tão difícil achar alguém da igreja para namorar? E deixa eu ver mais. Vocês podem ir respondendo essa que eu vou ver na próxima. Tá bom? É difícil porque as pessoas não se preparam como a gente pontuou, né? Não tem essa preparação. Cadê a maturidade de entrar no relacionamento? É só oba-oba, é só resenha, é só, como a gente fala
na linguagem popular e vulgar, são a meninice, né? São pessoas que cresceram na idade, na estatura, mas que continuam com aquelas, sabe, aquelas atitudes de quem ficou no tempo lá atrás. Precisa ter essa preparação, né? Eu preciso enxergar no outro, eita, uma pessoa madura, uma pessoa que quer, não é uma pessoa perfeita, porque não vai existir, mas é uma pessoa que está buscando, que está querendo, que está crescendo, né? Isso aí é verdade. Eu ainda não achei a pergunta. Deixa eu ver aqui. Mas faz parte. Essa daqui vai ser a nossa última pergunta, porque o nosso tempo já está se esvaindo já. Já. Passou muito rápido, né? E... deixa eu ver aqui. A galera fez muita pergunta boa. A gente vai fazer o parte 2 com o resto das perguntas. Como ter coragem para falar sobre o que eu estou sentindo e o tempo certo para fazer isso? A psicóloga responde. No caso, a pessoa está perguntando para o parceiro, para falar para o parceiro, é isso? Pode ser dentro dos dois âmbitos. No caso ela está flertando, é isso? Isso. Porque Para se declarar. Para se declarar. Pronto, se for a mulher, é muito delicado essa questão dela chegar para se declarar. Mas ela pode sim estar disponível, porque o que eu vejo hoje termina o culto e muitas meninas pegam e vai embora para casa com os pais. E às vezes tem aquele grupo de jovens que vão sair, que vão lanchar e tal, e você deveria estar ali para que a pessoa comece a te perceber ali nesse contexto, começa ali a rolar, porque assim, tudo começa em uma amizade. Muitas vezes a gente já vai querendo um namoro. Não, começa uma amizade, né? Pega o contato com essa pessoa, chama pra tomar um café. Café não, né? Um açaí. Eu sou muito velha. Não, mas tomar café. Café é bom, cara. Uma coxinha, um cachorro quente, Pode chamar a Ana, não fala. Ana queria um café mesmo. É isso aí, gente. Então chama pra tomar um café, rola ali uma conversa de conhecimento mesmo. Aí é nesse momento onde você vai perguntar o que a pessoa tem, quais são os projetos, quais são os objetivos dela e tal. E ela começa, rola ali. Flui naturalmente, né? Flui naturalmente. É porque muitas vezes a gente vai nesse desespero, né? Muita sede ao pote, né? Muita E sede assim, ao pote. Os meninos, eles são mais agressivos nessa parte, né? Vamos dizer assim, eles falam, eles querem logo namorar, pelo menos os meninos de antes eram assim, né? Eles chegavam e diziam, tô gostando de tu, quero namorar, e aí, como vai ser? Já as mulheres, elas não falam, mas elas dão algumas sinais, né? De que elas querem. Então, assim, menino, você já observa, se você vê que porque você sabe, se você vê que a menina não quer, cai fora, sabe? Assim, vai pra outra, que Deus tem alguém pra você, com certeza, né? Mas assim... Pra gente encerrar aqui, eu só quero pontuar a questão da carência, que é muito importante e em um minutinho a gente encerra. A questão da carência ela é muito difícil, porque existem muitas pessoas carentes, que buscam no outro questões que não tiveram na sua vida. Então entenda isso, o seu parceiro, o seu namorado, noivo, esposa, não é alguém para suprir ou um espaço de carência que você tem na sua vida e fazer as suas vontades. Não, é uma pessoa para você crescer e andar em unidade. Você vai ajudar ela a crescer e ela vai lhe ajudar a crescer também. É isso aí, galera. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que você que esteja ouvindo aí pense em tudo isso que foi dito aqui, tudo aquilo que foi tratado. Medite sobre isso, busque na palavra. E, gente, a gente encerra por aqui. Provavelmente vai ter que ter uma parte 2, porque falando sobre dependência emocional. Muita coisa tratada que influencia isso. E foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado. E é isso aí, galera. Até o próximo. Valeu!